Oi, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu me chamo Kirodara e hoje eu vou estar falando de um ser de luz assim que é muito, muito especial e muito amado, muito querido. Aquele serzinho assim que a gente abraça e a gente quer ficar grudadinho assim o tempo todo. Eu ia colocar até a imagem dele aqui no vídeo, mas eu acabei esquecendo. Mas para quem não sabe de quem eu estou falando, já leu aqui no título, né? Que eu tô falando do Ashton Sheeran. Gente, quem é Ashton Sheeran? Você já tá pensando assim, gente, Ashton Sheeran. Quem é esse louco? Será que é algum cantor de rock que a Kira ama? Não, gente, não é. Não é nenhum cantor de rock que eu tenho crush, tá? Mas eu tenho crush nele sim. Não é cantor de rock, mas eu tenho crush nele, porque ele é muito perfeito, ele é muito maravilhoso. O Ashton Sheeran, ele é conhecido como comandante das tropas estelares, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre constelação, sobre energia criadora, energia cósmica. Eu sei que tem muita gente que não acredita nesse tipo de coisa, então se for pra ficar, tipo, me xingando ou fazendo comentários desnecessários, você pode fechar o vídeo agora, tá? Se quiser dar dislike, não tem problema, dá o seu dislike aí, mas eu peço com educação que vocês não fiquem enviando comentários desnecessários, tá? Eu acho que cada pessoa tem a sua fé, acredita no que quiser, e, enfim. E hoje eu vou estar falando um pouquinho dele, né, com você. Eu falo, tá bom, pode ser deles também, né? Eu falo deles no sentido que o Ashton Sheeran, ele é conhecido aqui no planeta Terra com outro nome. Sim, gente, com outro nome. Bom, dentro da Igreja Católica e dos cristãos e das linhas, né, cristãs das vertentes cristãs que acreditam em anjos da guarda, porque eu sei que tem algumas religiões que acreditam e tem outras religiões que não acreditam. O Ashton Sheeran, ele seria o Miguel Arcanjo, né, o Arcanjo Miguel, tá bom? E dentro do espiritismo, né, de Allan Kardec, já teve algumas vezes que ele conseguiu se conectar com alguns médiums e ele deu esses dois nomes, Ashton Sheeran, e deu o nome também de Emanuel, tá? Se vocês quiserem dar uma pesquisada e tal, se vocês souberem também dados sobre isso, por favor, deixa aqui nos comentários, porque eu sei que vai ter gente que vai ter preguiça de pesquisar e eu também gosto de saber mais, tá? Se vocês tiverem coisas também pra me ensinar, eu vou ficar muito feliz. Então, né, mas quem é ele na verdade? Gente, ele é uma energia muito poderosa que trabalha, né, a favor da justiça divina, tá? Ele é um guerreiro de Deus. Então, assim, ele serve para essa energia, né, de batalha e de proteção da gente. E uma coisa que eu vou contar para vocês, gente, que é muito curiosa, é que eu sempre acreditei em anjos e arcanjos, eu sempre tive uma ligação muito forte com eles, né? Sempre rezei, né, e tal, pro Arcanjo Miguel, fazer as orações do Arcanjo Miguel para minha proteção. Já falei da limpeza do Arcanjo Miguel de 21 dias aqui também no canal, que é um dos vídeos que tem visualização aqui no canal. E eu não fazia ideia de quem era Emanuel, de quem era o Ashton Sheeran. Isso aconteceu para mim de uma forma assim muito natural e muito maravilhosa, tá? Eu vou contar pra vocês. Teve um dia, gente, que eu tava começando a ficar doente. Sabe quando você sente que você tá ficando doente? Que você tá exausto, tanto no mental quanto no físico. E começa a tossir, começa aquela dor no corpo, desânimo e dor de cabeça. E parece que te dá todos os sintomas possíveis ao mesmo tempo. E você não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue conversar, não consegue fazer nada. Você só quer a sua cama, você passa o seu dia se arrastando. Eu tava exatamente assim. E além de eu estar exatamente assim, eu tava cheia de problemas, gente. Eu tava com problema de relacionamento familiar, eu tava com problema financeiro, eu não tava conseguindo estudar. Enfim, tava tipo tudo, sabe? A minha vida tava uma bagunça, o meu emocional tava uma M. Então, assim, sério, tudo tipo muito, muito ruim mesmo. E aí teve um dia que eu tive um sonho revelador, gente. A gente tem vários tipos de sonho, sejam eles sonhos, às vezes, que não tem tanta importância, que são influenciados por coisas que a gente viu no dia e tal. Também tem sonhos que a gente diz que são sonhos premonitórios, né? Que eles acabam te passando algum tipo de mensagem de coisa que vai acontecer com você ou com pessoas próximas, enfim. Também tem aqueles sonhos que são ditos sonhos
de lembranças, né, de vidas passadas. Eu sei que também tem gente que não acredita nisso, mas enfim, existe, né? E eu tive um sonho de viagem astral. O que é viagem astral? O sonho de viagem astral, ele é diferente porque você acaba entrando numa dimensão diferente, sabe? Normalmente, os sonhos, quando você faz uma viagem astral, você vai pra lugares que, tipo assim, cara, você não faz ideia que existe. Você faz contato com pessoas, com seres que você também, sabe? E é incrível porque você tem uma conexão e você tem uma confiança neles que é, tipo assim, que é incrível, sabe? É aquela coisa de tipo, cara, eu nunca vi Deus, mas eu sinto ele em mim, sabe? Eu sei que ele existe, eu sei que as coisas boas que ele faz na minha vida, eu sei que eu sou atendida quando eu rezo, então assim, é bem isso, sabe? E aí, nesse dia, eu tive esse sonho, que pra mim foi uma viagem astral. Eu via um lugar que era como se fosse uma nave. Eu tava dentro de uma nave. Eu sei que vai ter gente que vai falar que eu sou maluca. Mas é sério, gente. Eu sonhei que eu estava dentro de uma nave. E essa nave, ela tinha umas coisas assim, metálicas que estavam funcionando. Eu não sei explicar direito. Uma coisa que me marcou bastante dentro dessa nave é que tinha uma bússola. Muito bonita, era uma bússola dourada. E aí tinha um formato assim, arredondado, assim, como se fosse de ouro. Dentro tinha as indicações, como se fosse uma rosa dos ventos. Tinha uns ponteiros, e esses ponteiros, eles eram diferentes, entendeu? Tinham acho que 2 ou 3 ponteiros. Eles tinham tamanhos diferentes e na pontinha deles tinha um símbolo. Tinha símbolo de estrela e símbolo de lua. A lua, como se fosse uma lua sabe a lua crescente, sabe? Que ela é assim, sabe? Bem na pontinha. E aí eu olhava para aquilo e eu ficava encantada, porque era uma coisa muito, muito bonita. Nesse mesmo momento, eu escutava uma voz falando comigo e eu olhava em volta e, tipo, não tinha nada. Eu não via porta, eu não via janela. Eu tava num lugar, assim, que parecia que eu tava presa, mas ao mesmo tempo não parecia ser um lugar muito pequeno, parecia que eu tinha espaço para caminhar. E aí vinha uma voz que eu não sabia da onde que vinha essa voz, parecia vir do alto. Era uma voz muito forte, como se fosse uma voz tipo de um... Não sei, gente, era uma mistura de trovão com... Não é bem eletrônica, eu não sei explicar direito, gente, mas assim, é uma voz que eu só escutei nesse dia, tá? Eu nunca mais, assim, eu não tenho, pra vocês terem noção, eu não tenho nada pra comparar com a voz que eu escutei. E aí, essa voz falava comigo e perguntava se eu tava pronta pro processo de... como é que era? Processo de renovação celular, processo restauração. Usava a palavra restauração. A voz perguntava pra mim se eu tava de acordo, se eu queria fazer parte do processo de restauração. E aí eu pensei, quero, né? Parece ser uma coisa boa. Nesse momento, eu senti o meu corpo começar a levitar. Até então eu tava nesse espaço, mas eu tava tipo em pé normal. Nesse momento que eu concordei com aquela voz, eu senti o meu corpo ficando mais leve, levitando. Veio um clarão muito grande, uma luz assim branca com os raios meio dourados, assim, uma luz assim de brilho, que eu não conseguia mais ver nada em volta. Então assim, era como se eu não conseguisse mais enxergar a sala. Eu senti o meu corpo levitar. Nossa, olha isso, gente. Tô toda arrepiada, cara. Só de falar isso eu fico arrepiada. E eu senti uma coisa vindo por trás de mim, como se fossem asas de anjo. E aí, essa coisa que pareciam asas, fazia assim, tipo, me erguia e vinha por aqui por trás, assim, em mim, e fazia assim, me fechava. E quando fechava o meu corpo, assim, me protegendo, né, como se fosse uma espécie de casulo, eu sentia o meu corpo flutuando no ar e meio que dando uns giros. Sendo que aí, depois que isso acontecia, eu tava num jardim muito bonito, muito verde,
Não tinha coisas assim muito próximo, não parecia ser uma cidade, era realmente um jardim assim bem grande, tinha muita planta. A única casa que eu via, gente, era uma casa em formato circular, tá bom? As paredes eram redondas, então era como se fosse uma casa redonda, branca. Tinha janela, a janela tinha vidro, tipo aqueles vitrais de igreja antiga, sabe? Num tom de azul. E na porta, gente, desse lugar, tinha uma árvore aqui assim do lado dessa casa. E tinha a porta. E tava com uma placa, escrito assim, Ashtan Sheeran. E aí eu olhei aquilo, escrito Ashtan Sheeran. E eu não fazia ideia do que era Ashtan Sheeran, não fazia ideia do que tinha acontecido comigo, não fazia ideia de onde eu tava. E eu ficava olhando assim as coisas meio perdida. Mas ao mesmo tempo que eu me sentia meio perdida, eu me sentia muito feliz. Eu sentia meu corpo restaurado, eu me sentia cheio de energia, eu me sentia bem, eu me sentia em paz, eu tava num lugar em que eu me sentia segura, sabe? E aí ficou muito marcado, assim, eu ver escrito Ashtan Sheeran em letras douradas, assim, como se fosse ouro, sabe? Brilhando muito, né? E quando eu acordei, gente, eu acordei muito bem. Eu acordei cheia de energia. Parecia que todos os problemas físicos, os problemas de saúde mental, os problemas, assim, de emocional mesmo que estavam me afetando, parecia que tudo tinha sido resolvido, tipo assim, sabe? Como se tivesse realmente, Deus tivesse restaurado a minha vida de um jeito que eu não sei nem explicar, gente. É como se tivesse, assim, sabe o computador quando tá cheio de vírus, tá lento, tá cheio de problema, e vem, assim, o técnico e faz aquela limpeza, assim, que deixa o computador novinho. Então, eu me senti assim, eu me senti totalmente nova, sabe? Como se eu fosse totalmente nova em todos os sentidos, sabe? Eu percebi que a minha percepção do mundo, a forma com que eu comecei a me relacionar com as pessoas, a fórmula com que eu comecei a meditar, tipo, tudo mudou demais depois desse encontro. E é claro, né? Eu comecei a querer pesquisar sobre o que era isso, porque até então, nessa época, eu já praticava yoga. E aí eu pensei assim, gente, Ashtan Sheeran. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça, Ashtan Sheeran. Gente, será que em algum lugar... será que algum tipo de templo? Será que alguma prática budista? Será que algum tipo de exercício de yoga? Eu não sei, entendeu? Porque assim, na Índia é muito comum os templos, os lugares que tem prática de yoga se chamarem ashram, né? Então, quando eu vi esse nome Ashtan Sheeran, eu pensei que tinha algum tipo de ligação, sabe? Eu pensei assim, nossa, deve ser algum lugar pra fazer as minhas práticas. Eu não pensei que, tipo assim, que era uma pessoa, que era uma entidade. E aí, depois que eu pesquisei, que eu vi, né, que era um ser de luz, eu fiquei assim, gente... E detalhe, pouquíssimas pessoas teve contato. Então, assim, eu sinto que isso é realmente um presente divino, sabe? Eu não tô falando pra vocês que, ai, nossa, olha como eu sou super iluminada. Não, gente, não é pra isso o vídeo, tá? É pra contar a minha experiência e como eu me aproximei ainda mais do Arcanjo Miguel depois desse dia, sabe? Eu comecei a pesquisar, comecei a entrar em alguns sites, alguns blogs espírita, comecei a assistir alguns vídeos que falavam sobre esse tema. Não são muitos, entendeu? Então, se vocês pesquisarem, vocês vão ver. E, gente, eu espero ter passado boas vibrações, né, pra vocês. E que vocês reflitam, sabe, com essa experiência que eu tive. Eu não sei se vocês conhecem alguém que já teve alguma experiência parecida, ou se você mesmo, né, que tá assistindo, já teve alguma experiência parecida. Mas, gente, cara, não tem nem palavras pra falar o quanto é maravilhoso, sabe? Depois disso, eu cheguei a ter alguns sonhos reveladores com Ashtan Sheeran e tal. Eu nunca vi a aparência dele, fisicamente falando, nem viagem astral, nem sonho, nem nada. Eu já cheguei a sentir a irradiação da energia dele perto de mim, mas não Mas assim, gente, eu nunca vi ninguém incorporado com ele, nem nada. Eu também nunca incorporei nem nada, ele, né, no caso.
Mas eu acredito bastante, eu tenho bastante fé. E eu quis falar dele pra vocês porque eu sei que o conteúdo, né, sobre ele, principalmente na internet, e até nos templos, né, nas reuniões assim de estudo, eu sei que são bem poucos, né? Então eu quis contribuir de alguma forma. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se ficou curioso com alguma coisa, pode deixar aí nos comentários. Não esqueça, gente, de curtir o vídeo, compartilhar com um amigo, com amiga, né, que gosta desse tipo de conteúdo, e me seguir no canal porque eu posto vídeo todos os dias. Beijo, meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima!